Você. Desde que as sociedades existem, nós, humanos, temos constantemente ultrapassado os limites do projeto. E criado edifícios mais novos, maiores e melhores. Mas, apesar de todas as estruturas de cair o queixo que realmente construímos, há alguns megaprojetos que, para o bem ou para o mal, nunca saíram da prancheta. De pirâmides colossais contendo cemitérios inteiros a um arranha-céu, que literalmente fica suspenso no espaço, aqui estão os megaprojetos mais insanos que nunca foram construídos. Navio da Liberdade. Os navios de cruzeiro oferecem às pessoas a chance perfeita de relaxar ao sol, enquanto visitam alguns destinos imperdíveis em todo o mundo. Parece o paraíso, certo? Mas que tal embarcar em um navio de cruzeiro não? Para uma escapada rápida, mas para a vida toda? Sim, não parece tão sonhador agora, não é? Mas por mais bizarro que pareça, foi isso que o engenheiro americano Norman Nixon propôs no final da década de 1990. Ele queria construir o Freedom Ship, navio da liberdade, uma verdadeira besta de barco. No total, essa coisa teria medido mais de 1,1 milha de comprimento. Para referência, o Wonder of the Sea, o maior navio de cruzeiro já construído, tem apenas cerca de 1/5 do tamanho desse mega navio. E como se já não fosse grande o suficiente, o Freedom Ship teria uma torre de 25 andares e foi até planejado para ter um aeroporto em seu telhado. Cara, e eu que pensava que meus vizinhos de cima eram barulhentos. Todo esse espaço e o fato de que essa coisa literalmente tem um aeroporto em seu telhado significavam que o Freedom Ship poderia acomodar até 100.000 pessoas. Além disso, com escolas, escritórios, um hospital, uma biblioteca e até mesmo um shopping center duty-free, o Freedom Ship foi projetado para ter muito para manter seus milhares de cidadãos cuidados e entretidos. Se isso não fosse suficiente, os passageiros poderiam simplesmente olhar para o mar e ver as paisagens do mundo. Isso porque a cidade transportável foi projetada para navegar ao redor do globo a cada 2 ou 3 anos, passando o resto do tempo atracado nos portos dos países por onde passava. Imagine isso. Em 1 minuto, você está lutando para ficar acordado na escola, no outro, está olhando para a Estátua da Liberdade. Obviamente, um megaprojeto como esse não vem sem um mega custo. Em 2002, as despesas estimadas para o Freedom Ship haviam subido para 11 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, isso é mais de 8 vezes o valor que custou a construção do The Wonder of the Seas, atualmente o maior navio de cruzeiro do mundo. O preço exorbitante e as dúvidas sobre a viabilidade de um navio urbano com um aeroporto em seu teto fizeram com que o Freedom Ships nunca zarpasse. Está ouvindo isso? É o som de todos nós, que sofremos de enjoo, dando um enorme suspiro de alívio. Habitat arqueológico de Nova Orleans. Considerando que a água cobre 71% da superfície da Terra, não é de se admirar que megaprojetos baseados em água tenham inspirado designers. Um desses arquitetos ambiciosos, chamado Kevin Schopfer, fez grandes planos para uma estrutura elevada a ser construída nas margens de Nova Orleans em 2009. A ideia era que, como a maior parte de Nova Orleans foi construída abaixo do nível do mar e ao lado do rio Mississippi, algo precisava ser feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Algo precisava ser feito para acabar com os problemas de inundação da cidade. O problema era tão grave que, após o furacão Katrina, cerca de 80% da cidade foi inundada. Mas em vez de construir em um terreno mais alto, ou melhorar as defesas contra enchentes da cidade, Schaffer teve uma solução um pouco mais extravagante. Ele projetou essa criação, conhecida como New Orleans Arcology Habitat ou NOAA. Trata-se de uma megaestrutura triangular de 1.200 pés de altura, projetada para combinar arquitetura com sustentabilidade. Ele planejou o espaço para acomodar 40.000 habitantes que residiriam em uma das 20.000 unidades residenciais da NOAA, ou em 3 hotéis. Além disso, haveria espaço para um sistema escolar, uma unidade de saúde e até mesmo cassinos. O edifício também foi projetado como um ambiente para pedestres, com algumas áreas horizontais equipadas com transportadores de trens elétricos, enquanto os passageiros verticais viajariam
para cima e para baixo por meio de uma série de elevadores. Mas a coisa mais impressionante sobre Noah não são suas lojas de transporte ou escolas sofisticadas. É o fato de que esse lugar foi planejado para ser uma cidade flutuante. Uma bacia cheia de água com cerca de 1.200 pés de diâmetro e 50 pés de profundidade seria construída nas margens do rio Mississippi. A fundação de Noé então flutuaria dentro da bacia, graças a um casco de múltiplas cavidades na base da estrutura. Portanto, em caso de inundação, esse megaprojeto poderia se elevar acima da água. Se isso não fosse a prova de desastres o suficiente, a estrutura triangular aberta do Noah ajudaria a estrutura a se dissipar, afastando os ventos de furacões ao permitir que as rajadas passassem direto pelo edifício. Mas, apesar do design arrojado e da capacidade do edifício de resistir a condições climáticas extremas, o progresso do projeto ficou em silêncio na última década. Embora as razões exatas sejam conhecidas, presume-se que os custos de construção e manutenção de um edifício triangular flutuante gigante sejam tão altos quanto a altura dessa estrutura. Além disso, o fato de que esse megaprojeto abrigaria apenas cerca de 10% da população de Nova Orleans não o torna exatamente a solução mais sustentável para o clima caótico da cidade. Portanto, a resposta para o Noah é, na verdade, um simples não. Torre Tatrin nem todo megaprojeto nunca construído teve aparência elegante, moderna e futurista. No entanto, pouco menos de 100 anos antes do início da ideia de Shropshire, já estavam sendo traçados planos para criar uma estrutura altaneira, selvagem e maravilhosa que se tornaria um marco no horizonte russo. Em 1919, o comunismo era uma ideologia nova e empolgante. Um arquiteto chamado Vladimir Tatrin queria criar algo para comemorar o novo alvorecer do comunismo no coração de uma São Petersburgo moderna. Ele planejou projetar a modestamente chamada Tatrin Tower, uma estrutura de 1.300 pés de altura, que funcionaria como sede, monumento da Comintern, uma organização internacional controlada pelos soviéticos, que defendia o comunismo mundial. O projeto consistia em uma dupla hélice que se contraía em espiral para cima, sustentada por uma gigantesca viga diagonal. Basicamente, essa coisa parecia o filho da Torre Eiffel e de um carrinho de rolimã. Dentro dessa construção mental de metal, havia 4 estruturas geométricas de vidro. E caso isso não fosse caótico o suficiente, todas elas girariam em velocidades diferentes. A maior e mais baixa construção geométrica era um cubo, que fazia apenas uma revolução por ano. Esse seria o local das reuniões do turno comum. Acima dele, uma pirâmide menor, que girava uma vez por mês, abrigaria as atividades executivas do Comintern. A terceira estrutura era um cilindro que girava uma vez por semana, que abrigaria os serviços de propaganda do Comintern, como designers de imprensa, pôsteres e panfletos. E por último, mas não menos importante, no topo da torre havia uma pequena esfera que seria a base da estação de rádio do Comintern, que fazia uma revolução por dia. Por mais incrível que essa torre possa ter parecido em sua forma final, nunca foi provável que fosse realmente construída. Leon Trotsky, um famoso político russo do início do século XX, disse que a Torre Tatrin era impraticável e romântica. De fato, o megaprojeto era tão impraticável e romântico que o custo estimado de sua construção teria levado a Rússia pós-revolucionária à falência. Quem poderia esperar por isso?